Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta no nosso momento de reflexão, momento de devocional, para darmos continuidade aqui à nossa leitura do Evangelho de Marcos. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Te agradecemos por este dia, por esta manhã de quarta-feira. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo essa reflexão no Evangelho de Marcos e iniciamos a leitura do capítulo de número 4, E o capítulo de número 4, ele iniciou com a leitura da parábola do semeador. Nós lemos a parábola do semeador, conversamos alguma coisa e lemos também o segundo texto, que é a explicação da parábola do semeador. Tem muita coisa para a gente conversar aqui com base na parábola do semeador, com base nesse texto, nesses dois textos. Muita informação, muito ensino. Lembrando que parábola é um estilo literário que precisa ser entendido, interpretado dentro do seu contexto. Então nós temos essa parábola do semeador. A parábola do semeador fala sobre 4 tipos de solo. O primeiro solo, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, lançou semente e a primeira semente caiu na beira do caminho. Você imagina, beira do caminho, o local onde as pessoas passam, o chão ali é mais endurecido, essa semente não se aprofundou na terra, por isso o texto diz que o inimigo veio, ou seja, a ave veio e pegou aquela semente. Na explicação, nós temos dizendo que essa ave é o inimigo, a semente é a palavra. A palavra encontrou um lugar no coração, mas o inimigo veio e roubou aquela palavra do coração. Então, antes de nós entrarmos na explicação da parábola solo a solo, o que significa, é muito interessante. A gente passou batido numa leitura aqui, que provavelmente ficou na mente dos irmãos, mas o que significa isso? A leitura, por exemplo, do verso de número 11, quando diz assim, quando Jesus responde às pessoas, ele diz: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Existe uma lenda que as pessoas falam e elas dizem assim: não, Jesus ensinava por parábola porque era para facilitar o aprendizado das pessoas, porque parábola todo mundo entendia, então era uma maneira fácil de Jesus ensinar para as pessoas, mas isso é uma lenda, isso é uma mentira, Jesus ele ensinava por parábola, e aqui está a resposta para isso, o versículo 10 diz: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Então, Jesus estava contando muitas parábolas. E aí algumas pessoas, não só os discípulos, mas algumas pessoas, quer dizer, não só os 12, porque discípulos Jesus tinha muitos, mas apóstolos foram 12, Então algumas pessoas junto com os 12 mais algumas pessoas, foram até Jesus, interrogar ele a respeito das parábolas, porque ninguém estava entendendo. Aí o que você precisa ter em mente? Que uma parábola é uma espécie de espelho. Toda vez que Jesus está contando uma parábola, é para as pessoas poderem se enxergar dentro dessa parábola. Quem eu sou nessa parábola? Qual personagem eu sou dentro dessa parábola? Por isso que algumas pessoas amavam Jesus pelos seus ensinos, outras, pelo mesmo ensino, reclamavam, criticavam. Alguns saíam dali inspirados pelo ensino de Jesus, outras pessoas saíam dali decepcionadas, dizendo: não, vamos persegui-lo, vamos matá-lo, enfim, porque elas se viam dentro daquilo que Jesus estava ensinando. Uns se viam de um jeito, outros se viam de outro jeito. E aí essas pessoas foram até Jesus pedindo uma explicação sobre as parábolas, porque algumas coisas elas não estavam entendendo. E aí o versículo 11 diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. A vós outros quem? Os discípulos de Jesus é dado conhecer os mistérios, mas os de fora, quem não são discípulos de Jesus, ficam sem entender. No versículo 12 ele diz:
para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Talvez isso aqui dê uma bugada na sua cabeça. Talvez você pensou assim, mas como assim Jesus estava ensinando por parábola para as pessoas não entenderem e não se converterem? E não irem para o céu e não serem salvas? Então, a princípio, né? Parece que é isso que está querendo dizer, mas não é bem isso não, porque a gente toma como ponto de partida que esse não era o interesse de Jesus, muito pelo contrário, Jesus queria que as pessoas fossem salvas, libertas. Então, o que será que ele está querendo dizer? E aí Jesus vem explicando toda a parábola que ele acabou de citar, que é a parábola do semeador, e aí na sequência ele ainda conta outras parábolas. Ele ensina para os discípulos o que significa aquela parábola, depois ele conta a parábola da candeia no verso 21, depois ele conta a parábola da semente no verso 26, depois ele conta a parábola do grão de mostarda no verso 30, e aí no verso 33 vai dizer assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, você vê que Jesus ele falava das parábolas conforme a capacidade dos ouvintes, mas não a capacidade de entender, a capacidade de discernir, sabe? Esse texto aqui ele está falando muito mais sobre o interesse das pessoas, porque para qualquer pessoa que tinha interesse de aprender sobre aquela parábola, aprender sobre o reino de Deus, qualquer pessoa que fosse até Jesus buscando uma explicação, Jesus daria. Então o que Jesus percebe? Jesus percebe que muitas das pessoas não têm interesse em crescer, não têm interesse em aprender, não têm interesse em entender aquilo que está sendo dito na parábola, em entender o reino de Deus. Então, para essas pessoas que não têm interesse nenhum, Jesus fala as coisas em parábolas, mas é para aqueles que estão interessados, que vão até Jesus buscar o significado, ele explica, ele mostra exatamente aquilo que quer dizer o texto, aquilo que quer dizer a sua parábola, os seus ensinamentos. Então, assim, os ensinamentos de Jesus, para quem não tem nenhum interesse, eles ficam vazios, eles ficam sem significados, mas para aqueles que buscam a Deus com desejo de conhecer mais do Senhor, recebe dele a instrução, a orientação, recebe dele a explicação. Então não é que Jesus não queria que as pessoas entendessem e fossem salvas, mas Jesus queria que as pessoas tivessem no mínimo interesse. O interesse iria levar ao aprimoramento. Então veja quantas coisas a gente já começa a aprender aqui nessa questão dessa parábola, da explicação da parábola. Depois, nos nossos próximos encontros, próximos vídeos, nós vamos explicar os pormenores desse texto da parábola do semeador, o que significa cada solo, o que significa a reação de cada solo. Tem várias mensagens aqui, mas a explicação desse início é esta, né? Quando Jesus diz assim, eu falo em parábolas, é justamente para poder despertar o interesse dessas pessoas. Então, por que Jesus ensinava por parábolas? Porque ele queria ensinar melhor, mas claro, não. Jesus queria instigar as pessoas a aprenderem de fato, a conhecerem de fato a vontade de Deus. Tá certo, meu irmão? Até a próxima, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, querido Deus. Louvado seja o teu nome pela sua palavra, Pai. Estamos aprendendo, estamos caminhando e entendemos hoje que precisamos ter interesse, desejo, vontade, Deus, almejar conhecer mais do Senhor. Quanto mais interesse tivermos, mais o Senhor irá se revelar para cada um de nós. Sua palavra nos garante isso, Deus. Sua palavra diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós iremos encontrar o Senhor, sua vontade, seus princípios, seus ensinos para a nossa vida e iremos crescer. Obrigado por esta palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude neste dia. Que o Senhor desperte em nós esse interesse e essa vontade de conhecer mais e mais do Senhor e aprender os seus princípios. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.